Boa noite, irmãos. Graça e paz da pátria do Senhor. Graças a Deus estamos de volta para mais uma noite de bênção da palavra do Senhor. Essa é a Igreja Batista Metropolitana da Boca do Rio. Eu sou o pastor Marcos Chevinski e é um privilégio estarmos nessa noite junto com os irmãos para compartilhar daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Eu quero convidar você que está conectado, você que está chegando agora, para nós fazermos uma oração. Abaixe sua cabeça onde você estiver, se concentre nesse momento para que a gente possa clamar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos como igreja do Senhor, conectados, Senhor, em muitas partes, em muitas cidades, ó Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, ó Deus. Portanto, fala com a sua igreja, fala com cada um, Senhor, que nessa noite seja uma noite de bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nessa noite nós iremos então compartilhar e dar continuidade com aquilo que Deus já falou conosco nesta manhã. Você já assistiu o nosso culto pela manhã? Você participou? Amém. Coloca aí nos comentários de onde você está assistindo. E se você não assistiu, se você não participou do culto da manhã, vá lá no nosso canal IBAN Boca do Rio, se inscreva e assista e também compartilhe a palavra do Senhor. Pela manhã nós estivemos então estudando a carta de Tiago no capítulo 1, do verso 19 ao verso 21. E nós então aprendemos, Tiago nos ensinando e dizendo: estejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. E nessa noite nós vamos continuar aprendendo da parte do Senhor, falando ainda sobre ouvir a palavra do Senhor. Tamanha a importância de nós podermos ouvir e compreender e guardar no nosso coração a palavra do Senhor. Então eu quero convidar você que está em casa, convidar a igreja do Senhor para abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7, e nós vamos fazer a leitura do verso 24 até o verso 27, ok? Enquanto você está abrindo ou está acessando, eu quero aqui agradecer a sua participação, agradecer a você que está escrevendo, conversando conosco. Mais tarde eu vou aí, conversar, responder, Se você quer um pedido de oração, se você tem alguma dúvida, pode escrever aí que mais tarde eu pessoalmente vou estar aí escrevendo e respondendo, tá bom, irmãos? Mateus capítulo 7, a partir do verso 24 até o verso 27. Eu vou ler e você vai acompanhar aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler em duas versões. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Verso 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Em outra versão diz: assim, todo aquele que ouve minhas palavras e as pratica é comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Verso 25: e caiu a chuva e vieram as enchentes e sopraram os ventos e bateram com violência sobre aquela casa, mas ela não caiu, porque tinha seu alicerce na rocha. Verso 26: pois todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Amém? Pai querido, use essas palavras da forma que seu Filho Jesus usou para ensinar aquele povo nesta noite, ó Pai. Fala com a sua igreja, fala com aqueles que estão aí do outro lado da telinha ouvindo, Senhor. Nós queremos não somente ouvir, porque não basta apenas ouvir, nós temos que praticar e crer naquilo que estamos ouvindo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, é impressionante como Jesus usa, então, os elementos da natureza para ensinar. Aqui ele está falando sobre chuva, ele está falando que a chuva vai vir e vai ter enchentes, ele está falando de fortes ventos, e aqueles ventos baterão com violência sobre aquela casa. E ele diz que o insensato, aquele que constrói uma casa na areia, vai bater com
tanta violência e a casa vai cair. E ele chega a destacar dizendo, e foi grande a sua queda. Ele não está dizendo que apenas destelhou. Ele não está dizendo apenas que algo caiu do telhado. Ele diz que foi grande completamente a sua queda. É impressionante como Jesus sabe das nossas dificuldades, sabe aqueles que ouvem, sabe aqueles que guardam. Então nessa noite, irmãos, nós vamos ouvir, prestar atenção, guardar no nosso coração e vamos praticar a palavra de Deus. Às vezes eu fico pensando, será que está faltando gente para pregar? Está faltando, quem sabe, anunciadores para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus? Será que o problema da humanidade é não ter quem pregue? É não ter a mensagem? Será que existe aqui, quem sabe, alguns povos que ainda não foram alcançados, ainda não tiveram acesso à palavra de Deus? Sim, é verdade. Há povos que ainda, em especial os indígenas, em algumas áreas, né, reclusas do nosso país, quem sabe ainda não tiveram oportunidade. Mas, irmãos, na sua grande maioria, todos um dia tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Como eu disse pela manhã, às vezes as pessoas ouvem um hino e já não querem, mudam de estação. Às vezes as pessoas verem alguém pregando a verdade, falando a verdade, e as pessoas não querem. Não tem tempo para Deus. Tem tempo para o Big Brother, tem tempo para a Netflix, tem tempo para tanta coisa. Tem tempo para tanta coisa, mas não tem tempo de ler. Ah, pastor, eu não gosto de ler. Então ouça. Tem tantas estações, tem tantas páginas, tem tantas bíblias faladas, né? Que você pode baixar aí no seu telefone, que você pode baixar aí no seu aplicativo. Bíblia, escreva aí no seu aplicativo. Você vai ver que tem milhares. Não é por falta de opções. O povo, naquela época, não tinha acesso. O papiro era só para milionários. O pergaminho era caríssimo. Só os grandes eruditos tinham acesso à palavra de Deus. Mas hoje nós temos a Bíblia impressa, a Bíblia online. Mas ninguém quer ouvir. E quando ouve, como eu disse pela manhã, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não guarda, não retém e principalmente não pratica. Então, nessa noite, irmãos, nós estamos trabalhando a ideia de ouvir e de praticar. Ouvir e colocar em prática aquilo. Então Jesus coloca os elementos da natureza, dizendo que todo aquele que ouve as minhas palavras é semelhante a um homem sábio, a um homem inteligente. E aí ele usa a figura dos elementos da natureza. E a chuva virá, a chuva do desemprego, a chuva da desilusão, a chuva da velhice, das dores, das decepções. As chuvas virão sobre todos nós. E a chuva virá de tamanho excesso, que ele chega a dizer que é uma enchente e vai inundar. Tanta gente se afogando na chuva das dores, das mágoas, do desemprego. E ele diz, há uma enchente, quem sabe, de dívidas, há uma enchente de problema na vida das pessoas. Há aqui ventos de problemas conjugais, verdadeiras tempestades batendo contra a sua casa, batendo sobre a casa de tantos. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia tiveram a oportunidade de ouvir, mas ouviram e não praticaram, não guardaram no coração. Palavras de vida, palavras que poderiam ter mudado a vida de tantos casais, de tantos casamentos, de tantos filhos. Palavras que poderiam mudar a sua vida. Mas muitas pessoas acham que isso é coisa de crente maluco, de gente que não tem o que fazer. Irmãos, Jesus usa essa parábola dizendo, todo aquele que ouve a palavra de Deus, as minhas palavras, e pratica, é comparado a um homem sábio que construiu sua casa na rocha. O outro que construiu sua casa na areia, irmãos, não precisa nem explicar isso, né? Você não precisa ser um engenheiro, um arquiteto, você não precisa ser aí, quem sabe, um especialista em construção civil para saber que quem constrói na areia vai ter problemas. Jesus então diz, todo aquele que ouve minhas palavras, mas não pratica, é um insensato
insensato. Não tem noção. Faz as coisas sem sentido. É como se Deus estivesse dizendo, eu dei a oportunidade dessa pessoa ouvir, reter e prosperar e ser salvo, mas ela não quis. Ela por si só, em vez de se agarrar, em vez de se afirmar na pedra, na rocha, que é Jesus, ela preferiu a areia e a areia movediça. Vieram as chuvas, porque as chuvas virão, e com a chuva virão as enchentes, e os ventos soprarão, e soprarão com violência, e vão bater sobre aquela casa. E ele, o próprio Jesus diz, e a casa caiu, e caiu porque não estava firmada na palavra, não estava firmada em Jesus. Quem sabe estava firmada em filosofias de vida, quem sabe estava firmada em teorias, em doutrinas de homens, correndo atrás, quem sabe, de coisas que não há comprovação, não há fundamento. Homens que escreveram. Ah, pastor, mas a Bíblia que o senhor está falando, homens também escreveram. Sim, divinamente inspiradas por Deus. Essa palavra, irmãos, é a palavra viva e eficaz. De manhã nós falamos sobre isso. No livro de Efésios, capítulo 4, Paulo diz que essa palavra, ela é viva e eficaz, mais afiada de qualquer outra espada. Ela separa medula, ela separa, irmãos, a alma do espírito e ela sonda o nosso coração. A palavra de Deus é uma palavra viva, ela traz vida ao nosso coração. Todos nós enfrentaremos os problemas da vida, crentes e não crentes. A Bíblia diz que a chuva vem para os ímpios e os não ímpios. A chuva cai para todos. A questão é como a chuva vai cair, como ela vai lhe atingir quando a enchente das águas subirem, quando os ventos fortes baterem sobre sua casa. Ela vai resistir? A pergunta que talvez nós tenhamos que fazer nessa noite: quem está construindo a sua casa? Como você está construindo a sua casa? O Salmo 127 vai nos dizer que é em vão os trabalhadores edificarem a sua casa. Em vão é você dormir tarde e acordar cedo. É em vão você acumular riqueza. É em vão você derramar o seu suor, se esforçar. É em vão. Porque se o Senhor não abençoar, se o Senhor não edificar a sua casa vai cair. Quantos casamentos não estão desabando? Quantas famílias não estão se dissolvendo em meio às enchentes, às chuvas, às tempestades, porque não estão firmadas na palavra de Deus. Enquanto tem dinheiro, enquanto está tudo bem, enquanto a doença não vem, só festa e alegria. Basta as chuvas, as enchentes, os ventos vierem. E quando elas vêm, será grande a queda. Quem está construindo sua casa? Se não for Jesus, ela vai cair. Aonde você está fundamentado? O alicerce dessa construção. E eu não me refiro à construção civil. Estou me referindo à construção espiritual. Se o seu alicerce não estiver na rocha, que é Jesus, irmãos, vai cair. Em algumas situações já se percebe rachaduras. E rachaduras que não tem como consertar. Você aconselha e a rachadura aparece. E você conserta, e você abre a rachadura, escareia e aplica produtos. Tem alguns fabricantes aí, né? Que prometem sanar a rachadura. Se sua construção, se sua casa não estiver construída na rocha que é Jesus, vai continuar rachando, trincando, e quando bater os ventos, ela vai cair. Você quer que sua casa caia? Pastor, dá para mudar? Dá, completamente. Se você ouvir essa palavra e começar a praticar a palavra do Senhor, o Senhor pode fazer uma nova construção. O Senhor não reforma a vida de ninguém. O Senhor faz uma vida nova, uma família nova, um novo casamento. O Senhor traz à existência aquilo que não existe. O Senhor não reforma a casa velha, Ele constrói novamente a sua vida. Você quer reconstruir a sua vida junto com seus filhos? Você quer reconstruir o seu casamento? Você quer reconstruir a sua vida?
se firme na rocha que é Jesus. Quem não ouve, cuidado. Aí mais um dito popular. Quem não ouve, cuidado. Ouve, coitado. Vou repetir. Quem não ouve, cuidado. E é esse alerta que eu estou fazendo nessa noite. Quem não ouve, cuidado. Vai ouvir mais tarde. Coitado. Porque vai ser grande a queda. Mateus 26. Todo aquele que ouve, mas não pratica, é um insensato, porque está construindo sua casa na areia. Qual é o resultado? Destruição, perda, ruína, prejuízo, morte e morte eterna. Não é isso que nós queremos para nossas vidas, não é isso que nós queremos para as nossas famílias, não é isso que nós desejamos a ninguém. O que nós queremos é levar uma vida de santidade, ouvir, reter e praticar. Não é isso, irmãos? Quem ouve é considerado sábio. Sábio. Porque ouve, retém, pratica isso aqui. Eu não tenho como deixar de não lembrar dessa história de construção de casa. Eu não tenho como deixar de não lembrar da história dos 3 porquinhos. Essa semana que passou, algumas semanas atrás, eu lembrei de novo, aqui nesse tempo, a história dos 3 porquinhos. E o lobo mau, então veio e todos correram para a primeira casa e a casa era de palha. E ele soprou e a casa caiu. E os 3 porquinhos correram para a segunda casa. E o lobo mau soprou e ela caiu, porque era de madeira, um pouco mais resistente que a de palha, mas também caiu. E aí eles foram à casa feito de pedra, feito de alvenaria, feito da rocha, dessa rocha que nós estamos falando que é Jesus, de alvenaria. E o lobo mau soprou, e a casa resistiu. E os porquinhos agora debocharam até do lobo mau. É assim que nós devemos fazer, irmãos. É uma analogia, sim, é verdade. Mas nós podemos aplicar isso nas nossas vidas. Aonde e como você tem construído a sua vida, os seus planos, os seus sonhos. Adianta, como diz a Bíblia, adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Do que adiantou você ganhar dinheiro? De que adiantou você acumular riquezas se você é infeliz no seu coração, se você não tem felicidade de voltar para casa, se você não se alegra em ver seus filhos, se você não se alegra com a sua esposa? Muita gente, irmãos, está agora nesse período de pandemia, sofrendo porque tem que encarar a sua esposa, tem que encarar a sua família, mas há um grande vazio aí no coração. A Bíblia diz que aquele que constrói a sua casa, a sua família, na rocha, ele é sábio. Será que nós somos sábios? Ou será que nós somos insensatos? Nessa noite, eu quero aqui fazer um alerta, irmãos. Um alerta. Talvez você esteja aí me vendo nessa live. Com certeza você está me ouvindo agora nessa live. Não basta apenas estar me vendo e me ouvindo. Jesus disse, todo aquele que ouve as minhas palavras, como você está ouvindo agora a minha, mas não pratica, não guarda no coração, é insensato. E vai ser grande sua queda. Por outro lado, ele diz, se você ouvir as minhas palavras, você está me vendo e me ouvindo, mas guardar e reter e praticar o que a Bíblia diz, você será considerado um homem sábio. E sua casa não vai cair quando as tempestades da vida vierem, e elas virão. Mateus capítulo 15, verso 8. Olha o que Jesus diz. Este povo me honra apenas com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não basta apenas ouvir, não basta apenas dizer que eu sou crente, não basta dizer que ama Jesus, tem que colocar em prática. Não basta apenas seguir Jesus de longe. Jesus diz, esse povo me honra apenas com os lábios. Talvez você goste de cantar um hino, talvez você goste de falar de Jesus. Uma certa distância, tem que praticar aquilo que você tem falado. Pela manhã eu disse que há uma grande diferença entre ouvir e escutar. Ouvir e escutar são diferentes.
Irmãos, ouvir é dar atenção, é guardar, é reter, é obedecer e, principalmente, ouvir é praticar, porque não adianta nada você apenas ouvir e não colocar em prática. Deus falando lá no Antigo Testamento com o profeta Ezequiel, lá no capítulo 33, verso 31. Você não precisa abrir sua Bíblia, eu vou ler para você. Deus falando com o profeta, e ele diz: o meu povo vem a você, Ezequiel. O meu povo te busca, te procura, como eu costumo fazer, e se assenta diante de você para ouvir as suas palavras, mas não põe em prática. O povo está indo para a missa, o povo está procurando os cultos, o povo está aí varrendo a internet, assistindo as lives, em busca de uma palavra de consolo, de conforto, de ânimo. Mas será que é só isso que nós precisamos? Será que não está na hora de nós ouvirmos e praticarmos aquilo que ouvimos? Ou nós só queremos massagem? Nós só queremos promessas de bênção, de restauração, de prosperidade, de bonança? A Bíblia diz que as chuvas virão. As chuvas virão. Haverá enchentes. Os ventos vão soprar e vão bater contra as nossas casas com violência. Sua casa está na rocha ou está na areia? Você é sábio ou você é insensato? Temos que nos perguntar isso. O apóstolo João, na sua primeira carta, lá no capítulo 2, versos 4 a 6, olha o que ele diz, olha como é interessante. Aquele que me diz, eu conheço, eu já vi isso, eu conheço, mas não obedece os meus mandamentos, é mentiroso. Presta atenção. Aquele que diz, eu já sei tudo que o pastor está dizendo, mas não coloca em prática, não obedece. Jesus disse, esse é um mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece às suas palavras, nele verdadeiramente o amor de Deus está sendo aperfeiçoado. E dessa forma saberemos que estamos nele. Todo aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Está na hora de nós examinarmos o nosso coração e colocar em prática. Porque eu repito, as chuvas, as enchentes, os ventos violentos virão e vão açoitar e vão bater de frente com as nossas casas. E só quem está firmado. É por isso, irmãos, que muitos desviam. É por isso, irmãos, que muitos fraquejam. É por isso que nós vemos pessoas sofrendo. Pessoas que um dia tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Pessoas que estão, quem sabe, na rua da amargura. Pessoas que estão literalmente nas calçadas, andarilhos, moradores de rua. Você vai falar da palavra de Deus, ele diz, eu já sei tudo, eu já conheço tudo. E a palavra de Deus diz, então você é um mentiroso, porque você diz que conhece, mas não praticou, não obedeceu. Nessa noite é importante que você pare para pensar. Desde manhã, desde a ministração da manhã, o Senhor está falando, ouçam o que eu estou dizendo, ouçam, pratiquem, obedeçam, porque nesse momento de Covid, nesse momento, irmãos, de isolamento social, nesse momento de dificuldade que o planeta está passando, só vai ficar de pé, só vai sobreviver quem estiver firmado na rocha. Muitos vão cair, muitos vão sucumbir. Você está firmado na rocha? Se você não estiver, ou se você não souber responder, eu quero convidar você nessa noite. Você está ouvindo a palavra do Senhor? É com você que o Senhor está dizendo? Está te falando? Se você está afastado, se você está, quem sabe, amedrontado, se você não tem certeza se você está na presença do Senhor. Se você não consegue colocar em prática, nessa noite é uma grande oportunidade que o Senhor está lhe dando. Vamos consertar nossas vidas. Vamos entregar a nossa vida a Jesus. Você que diz que conhece, você que diz que tem tantos anos de igreja, você que diz que vai para a missa a vida toda, vamos colocar em prática aquilo que a palavra do Senhor nos fala. Vamos. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça,
A todos nós, você que ouviu essa palavra, cheque aí no seu coração. Eu estou firmado na rocha. Eu estou enfrentando essas tempestades, essas enchentes. Eu estou firmado mesmo. Abaixe sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, penetre, como diz a sua palavra, profundamente. Que ela divida alma e espírito. Ó Deus, que ela sonde a intenção dos nossos corações. Ó Deus, há muitas pessoas conectadas, há muitas pessoas agora orando, pedindo misericórdia. Senhor, aquelas pessoas que, quem sabe, um dia ouviram a sua palavra, ó Deus, mas não colocaram em prática, foram insensatas, afastando-se do Senhor, foram insensatas, afastando-se do templo, dos irmãos, da congregação, do convívio, e foram se apagando, dando mais atenção ao trabalho, dando mais atenção a tantas outras coisas. Foram insensatas, Pai, mas nessa noite, eles estão aqui, Senhor, conectados, eles estão ouvindo agora a sua palavra, eles querem ser considerados sábios. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa, Pai, os nossos pecados. Sua palavra diz lá em Hebreus, capítulo 3, verso 15. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça os vossos corações como na provação. Se nessa noite o Senhor está falando com você que está me ouvindo e me vendo, se você precisa fazer um concerto, se você precisa voltar os caminhos do Senhor, se você precisa renovar a sua aliança com Jesus, essa é a noite. Não endureça o seu coração, não diga que não é com você que Jesus está falando, porque é com você. Peça perdão, volte aos pés do Senhor, seja sábio, não seja um insensato, porque as chuvas virão, porque as enchentes te afogarão, porque os ventos vão bater, e não vão bater fraco, vão bater com violência. Em nome de Jesus, Pai, sonda os nossos corações, nos firme nessa rocha que é o Senhor, para a honra e para a glória do Senhor. Senhor, o povo, a humanidade está passando agora por chuvas, por tempestades. O vírus está assolando. Só no Brasil são mais, Senhor, mais do que 250 mil. E as estatísticas apontam que isso vai só crescer. Quantas vidas foram ceifadas? Quantas casas não desabaram? Quantas casas não desabaram sem estar firmado na rocha? Poupe, Senhor, aqueles que têm, Senhor, que têm o desejo de voltar. O Senhor é bondoso. A sua misericórdia dura para sempre. A cada manhã a sua misericórdia ela é renovada. Hoje o seu povo está, Senhor, com as cabeças baixas, com os olhos fechados, suplicando o seu perdão. Ó Deus, aquelas pessoas que querem entregar a sua vida para Cristo, que nessa noite, ó Pai, o céu tenha festa, júbilo, porque um pecador se arrepende, porque um pecador quer voltar ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, receba essas orações aonde quer que elas estejam. Receba, Pai, abençoe, derrame, ó Pai, derrame a sua graça infinita, a graça do Senhor Jesus Cristo. Derrama, Senhor, o seu amor infinito de nosso Deus Pai, e que as consolações do Espírito Santo seja com cada um e com cada família aqui representada nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém, querido? Que bom que você ouviu e que bom que você vai colocar em prática, que você vai ser chamado sábio na presença do Senhor e que vai estar pronto para as chuvas, para as enchentes, para as tempestades, para os ventos fortes. Louvado seja Deus. Obrigado pela sua participação. Escreva aí nos comentários se essa palavra te edificou. Escreva de onde você está ouvindo. E mais do que isso, irmão, compartilhe a palavra do Senhor. Não te custa nada. Você não precisa falar nada. Apenas compartilhe para que uma vida, quem sabe uma pessoa no momento de desespero, ouça a voz do Senhor.
possa ser edificada, possa ser curada, possa ser resgatada no meio dessa tempestade terrível. Amém? Podemos contar com os irmãos? Deus abençoe, irmãos. Estaremos novamente nós aqui na quarta-feira, 19h30. Eu quero aqui reforçar, né? Nós estamos em obediência, entendendo da necessidade. Não estamos aqui, Senhor, não estamos aqui, quem sabe, contrariados. Claro que gostaríamos de estar no templo, claro que gostaríamos de ter você aqui no templo, mas nós estamos em obediência, sabendo que isso é bom para todos, tendo paciência, porque o Senhor vai dar a vitória. E logo, logo, mais uma vez, retornaremos ao templo. E aí eu conto com a sua presença. Deus abençoe você, sua família, até a noite, 19h30, quarta-feira, 19h30, se assim Deus permitir. Amém?